Feliz dia de Santo Antônio, aleluia! Enfim, chegou o grande dia desse nosso querido protetor, Santo Antônio, e nós, ao longo desta novena, podemos nos aproximar um pouco mais dele. Não só pedindo a intercessão de Santo Antônio para as nossas necessidades, da nossa família, mas também tentamos conhecer um pouquinho mais da obra, da vida deste grande santo. Aqui estão os sermões de Santo Antônio. Esses sermões, eles são lá de Portugal, mas recentemente a editora Vozes lançou também aqui no Brasil os Sermões de Santo Antônio num volume único, um calhamaço desse tamanho. Aqui nos Sermões de Santo Antônio estão escritas as 9 histórias, biografias deste santo, que apesar de não ser muito conhecido, porque Santo Antônio, como foi muito milagreiro, logo que ele morreu começou uma grande campanha dos seus milagres. E aí começaram as pessoas também contarem algumas coisas de Santo Antônio fez isso, Santo Antônio fez aquilo, e a verdade histórica de Santo Antônio, ela ficou um pouquinho esquecida, um pouquinho de lado. E como eu tinha prometido, tinha falado para vocês que hoje, no último dia, eu partilharia um pouco como foi a minha experiência com Santo Antônio. Eu cheguei muito jovem na Aliança de Misericórdia, com 18 anos. Isso fazem já 18 anos atrás, porque eu completei 36 anos esses dias, então metade da minha vida eu estou na Aliança de Misericórdia. E quando eu cheguei em 2003, naquela época a gente valorizava muito que cada missionário tivesse a sua palavra de vida e tivesse o seu santo de vida, o seu santo de intercessão. Então eu ouvi os irmãos dizendo que era importante a gente descobrir a palavra, o santo, e aí eu escrevi para o querido Padre Henrique, falei: Padre Henrique, o senhor pode me mandar a palavra de vida? Por favor, eu não tenho uma palavra de vida. E depois de alguns dias, o Padre Henrique me escreveu uma carta muito bonita, eu tenho até hoje, aonde ele diz a palavra de Mateus 5:8, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Aquela palavra me tocou bastante, e eu guardei aquela palavra e busquei, a partir de então, entender o que aquela palavra significava para mim. Mas, passado algum tempo, eu estava um dia celebrando uma missa junto com o Padre Henrique. Eu era um recém-chegado na comunidade, estava lá acolitando, na verdade, a missa, uma missa nas nossas cristotecas, quando começou a nossa cristoteca lá no Brás. E eu estava de mãos dadas então com o Padre Henrique, rezando o Pai Nosso. No final do Pai Nosso, o Padre Henrique se aproxima, me puxa e fala: Leandro, senti que Deus está dando a você os carismas de Santo Antônio. Eu fiquei assim, eu não conhecia muito Santo Antônio, né? Santo Antônio, ele é o padroeiro da minha cidade, eu sou de Piracicaba, né? Conheci então só um pouco, mas não conhecia muito a vida de Santo Antônio. Mas quando o Padre Henrique disse isso, aquilo me causou um grande impacto. E então eu comecei a buscar conhecer um pouquinho mais da vida deste grande homem, da sua juventude, das suas escolhas. E na medida que eu fui conhecendo então a vida de Santo Antônio, eu fui me identificando muito com o testemunho da vida deste grande santo. Então, a partir de então, depois chegou o tempo de eu fazer a minha primeira consagração com a Aliança de Misericórdia, e eu decidi assumir o nome de Leandro Antônio como nome de consagração, graças a este santo, que na minha vida tem se mostrado tão fiel, tão presente, e eu creio que para todos nós que recorremos a Ele, também Ele fará o mesmo. Então, meus irmãos, vamos festejar muito, que esse dia seja um dia muito especial para todos nós, e eu queria terminar então esta novena de Santo Antônio hoje, rezando com vocês o responsório de Santo Antônio. É uma oração já muito tradicional da igreja, uma oração também muito especial. Vamos então rezar, e depois desta oração eu dou a bênção final de todo este caminho que nós vivemos juntos. Você tem aí o anexo aí no download, pegue e vamos acompanhar juntos. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-no aqueles que o viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão,
e no auge do furacão cede o mar embravecido. Então vamos dar a bênção final desta novena hoje, na festa de Santo Antônio, pedindo mesmo que ele sempre possa estar conosco, intercedendo, nos protegendo e fazendo com que a gente também possa cumprir muito bem a nossa missão. Obrigado você que acompanhou esta novena a cada dia, rezando conosco. Nós vamos continuar juntos, tá bom? Obrigado também ao Francisco, a Maria que nos ajudaram a produzir esta novena. Agradecemos a toda a equipe de comunicação, que todos nós sejamos abençoados por nosso querido Santo Antônio. Oremos. Ó Pai de misericórdia, que desses Santo Antônio ao vosso povo, como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos do vosso Filho e sentir o vosso auxílio em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, nossa Mãe, São José, seu castíssimo esposo, nosso Pai, pela intercessão do nosso querido Santo Antônio, doutor evangélico da Igreja, martelo dos hereges, alegria dos cristãos, o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço